Um, dois, três. Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live, sempre entrevistas interessantes com pessoas de várias áreas abordando os mais diversos temas. E hoje nós vamos conversar com a Mariana Jacob, que vai falar sobre machismo. Ela acabou de chegar, eu já vou adicioná-la aqui à conversa. Só um segundo e... Opa, entrou. Tudo bom, Mariana? Boa noite. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, tudo jóia. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Obrigado aí por você aceitar o convite para participar, para falar aí do seu livro, não só do seu livro, mas também do tema que ele diz respeito, que é um tema bastante abrangente. Obrigado aí. Obrigada a você pelo convite. Legal, Mariana. Você está me ouvindo bem, vendo bem, tudo certo? Estou te vendo bem, te ouço bem. Você falou do fone, mas o meu telefone é melhor sem o fone, porque, É, por não, incrível que tranquilo. pareça, não sei por quê, quando eu coloco o fone, ele costuma travar. Então, Uhum. Não, tudo deixa. bem, tudo bem. Alguns, isso varia também, não é regra, não. No meu caso, é melhor com fone, mas esses dias mesmo teve um ou dois convidados aqui que participaram que ficaram melhor, a gente ouviu melhor essas pessoas sem o fone, mas legal. Bem-vindo. Bom, queria dar as boas-vindas também às pessoas que estão chegando aí. A Bia Borges está na área, grande Bia, ela que... Mariana, Soninha, minha tia linda. Gente, ó, amigas, vocês são maravilhosas. Juju, eba. Bacana, vai chegar mais gente aí. Então, já Mariana, estamos chegando. eu vou fazer uma breve apresentação sua e aí eu passo as perguntas, pode ser? Tá certo. Beleza. A Mariana Jacob, é Jacob que pronuncia seu nome? Jacob. Legal. Nasceu em Brasília em 1986. Ela é formada em Relações Internacionais e tem especialização em mestrado em Ciência Política. Trabalha no Congresso Nacional e fez parte da criação do Comitê de Igualdade de Gênero do Senado Federal. Em março de 2016, produziu e apresentou um stand-up comedy chamado Isto é Papel de Mulher? Questionando o machismo presente em nosso cotidiano. Mariana está em fase de finalização do livro Testículos, pequenos textos sobre machismo, que ela vai falar para a gente daqui a pouco. Mariana, então, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu queria saber como é que começou a sua trajetória de combate ao machismo e defesa da igualdade de gênero, já que você escreve livros sobre o tema, participou de um comitê, tem toda uma atividade, né, um ativismo voltado para essa questão. Bom, Marcelo, essa é uma pergunta muito importante porque ela não é uma pergunta comum e a resposta não é óbvia. Porque, primeiro, a gente precisa se entender como mulher, e isso é uma construção social, e parece algo muito distante o que eu estou falando, mas a gente está tão entranhado no machismo, a gente está tão envolvido com isso, que demora muito tempo para a gente despertar e entender quem nós somos, que sujeito de direito como mulher nós somos na sociedade. Então, primeiro, para a gente parar de reproduzir o machismo, ainda vai levar uma geração. Ainda vai chegar o tempo em que nossas bisavós, trisavós, né, terão filhas, netas feministas. Por enquanto, nós, como ingressamos no feminismo, ainda somos filhas de mulheres que não conheceram o feminismo, de vós que conheceram menos, de bisavós menos ainda. Então, eu só ingressei e me entendi nesse lugar do machismo depois que eu entrei na universidade. Né? Depois que eu fui para fazer ciências sociais, depois que eu entendi o feminismo como movimento político, depois que eu entendi que eu era um sujeito de direitos, que eu devia lutar por eles, porque eles não estavam ali disponíveis como eu imaginava. Mas como mulher vivendo numa sociedade machista, criada por um homem goiano, machista, típico, né, pai, que ele sabe, já falei isso para ele, criada com irmãos, e nessa sociedade havia sempre um incômodo. É uma coisa minha de sempre questionar e achar que nunca estava certo essa divisão de tarefas colocadas entre homens e mulheres apenas pelo sexo em que nascemos. Se você tem o genital
masculino, feminino, e isso define todo o resto da sua vida em sociedade. Então, esse foi um caminho que só despertei lá na maturidade intelectual, fazendo universidade, depois quando eu ingressei no Congresso, e aí fui me envolvendo e entrando na pauta e entendendo mais e mais sobre o que era, então, o tal do feminismo. Eu já repeti muita bobagem, sabe? Nós, mulheres, somos muito reprodutoras do machismo, né? Nós estamos inseridas nele. Então, a gente acerta aqui e escorrega ali. Então, eu já fui olhando para trás, eu falo, meu, nossa, como levei um tempo para entender, né? Como é que foi essa construção? Então, essa pergunta que você me faz é importante por isso, é um despertar, mas que precisou de outras mulheres terem ido na frente e falado para mim, sabe? Não foi só eu pegar um livro, eu precisei ver o exemplo, eu precisei ouvir outras mulheres e questionar algumas coisas. Então, essa construção foi paulatina. E aí, nos últimos anos, uns últimos 5 anos, eu me envolvi inteiramente com isso, desde da criação do Comitê de Igualdade de Gênero no Senado, até onde nós estamos agora, que é lançar esse livro sobre o machismo nosso de cada dia. Bacana, tem realmente uma luta difícil, né? Enfim, nessa sociedade. Enfim, quando o feminismo surge, o Brasil, acho que no caso do Brasil, né, você falou assim, essa questão das bisavós, trisavós e tal, no Brasil acho que o feminismo ainda veio bem depois, né, do que em países de primeiro mundo, como os países da Europa, França, Itália, Alemanha, né? A gente tem avanços muito recentes, assim. O que entenderam que era o feminismo, primeiro, como sujeito de direitos, pode votar. Pode votar. A mulher não podia votar, muito menos ser candidata. A gente ainda não tem vereadora suficiente, né? Quando tem, ainda é assassinada. Então, assim, a gente ainda tem um chão para caminhar bastante longo por aí. Então, antes a ideia de feminismo, queimou o sutiã, né? São mulheres que gostam de mulheres. Mulheres não podiam usar calça. Mulher não podia dirigir. O Brasil foi um dos últimos a dizer que a mulher podia se divorciar. Então, assim, a gente não entendeu muito bem ainda quantas ondas, né? O feminismo está aí numa quarta onda, discutindo outros temas, mas o Brasil ainda está nas primeiras. Às vezes não chegou nem na primeira. Tem retrocessos nesse país que são, assim, inigualáveis. Certo. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a criação desse Comitê de Igualdade de Gênero do Senado, né? Como é que foi esse processo? Foi interessante esse processo, porque é o seguinte, em 2015, a gente estava trabalhando lá no Senado e era março e é a agenda do mês da mulher. Aí é o mês em que a hipocrisia do homem brasileiro aparece com uma rosa na mão, dizendo Feliz Dia da Mulher e esquecendo dela o resto do ano inteiro, entendeu? E aí, nessa história de ter Dia da Mulher, o Senado Federal estava promovendo, em homenagem ao Dia da Mulher, a oficina de boas maneiras para mulheres. E isso era 2015. Oficina de boas maneiras e de conduta e de comportamento. E oferecendo oficina do pão para a mulher aprender a fazer um pão, corte e costura. E eu olhei e falei, em que século eu estou? O que é isso? E aí eu saí, chamei outras amigas, falei com outras mulheres. Então, a Tânia, a Roberta, mulheres que trabalhavam comigo, Maria Vitória, e nós nos reunimos e começamos a disparar e-mails para outras mulheres, falando o que é isso? Do que se trata isso? Como é que a gente pode aceitar, né, que a gente vai falar de Dia das Mulheres dessa maneira? Não é possível. Né? Então, ali eu já ganhei o meu apelido principal de Maria Piquete, porque aí eu quis fazer e acontecer. Nós chamamos uma série de mulheres, saiu matéria na imprensa falando disso, era um retrocesso. E a época aí foi uma criação e foi inteligentíssima e foi importante. A Ilana, a diretora-geral, convocou nesse grupo de mulheres em que eu estava e essas outras colegas, e nós criamos, então, ali nasceu, em março daquele ano, um comitê de igualdade de gênero no Senado, responsável para fazer as agendas institucionais relacionadas às pautas feministas. Né? Então, ali foi uma construção que veio de um levante das mulheres para falar, não, peraí, do que vocês estão falando? Né? Então, muitas vezes, a única coisa que salvava ali tinha a agenda da defesa pessoal.
Então, a mulher fazia um curso de defesa pessoal para aprender a se defender caso ela fosse abordada na rua, e isso era útil e era interessante. Depois a gente até pode discutir isso, né? Não é o homem que para de agredir, é a mulher que aprende a se defender, né? Então, o Brasil tem isso. Então, essa criação do comitê veio daí. Então, ele surgiu com a proposta das mulheres, mas ele é interno, ele é voltado para práticas internas dentro do Senado, não é para fora do Senado, entendeu? Uhum. Que já é um grande acontecimento, porque é a partir de lugares como, por exemplo, o ambiente de trabalho que se muda uma postura, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido precursora disso, de ter feito parte, porque isso começou a crescer. Eu não faço mais parte hoje do comitê, né? A gente vai trocando para mais pessoas entrarem, mais mulheres participarem, oportunidade para outras pessoas ingressarem no comitê. Então, hoje ele já é um comitê de igualdade de gênero e raça, para discutir a questão racial, porque a gente precisa fazer um recorte. Além das mulheres, de maneira geral, serem oprimidas e sofrerem, a mulher negra sofre mais, muito mais, né? Então, a gente precisa de um recorte de gênero e de recorte de raça, porque o Brasil é machista e racista, né? Entre outras tantas coisas ruins. Então, hoje ele já cresceu, veio depois no Observatório da Violência contra a Mulher, né? Veio depois a Procuradoria da Mulher no Senado, que já estava nos planos em 2013, ela ganhou força quando saiu a história do Comitê de Igualdade de Gênero. Então, hoje já tem projetos e pautas para planejamento, para a próxima gestão, 2019 a 2021. Quais serão as ações do comitê? Né? A gente conseguiu coisas como falar de assédio num lugar que é comum ter assédio, porque é o Congresso Nacional e as mulheres ali são que circulam lá dentro, são consideradas, nós sabemos, mal dizendo por aí, que são mulheres que ou são namoradas, amantes ou mulheres dos homens, dos parlamentares, dos chefes, ou elas são as companheiras, ou elas são as acompanhantes. Né? Então, essa fama no Congresso Nacional, que nos coloca muitas vezes numa linha de ter que nos defender, dizer, olha, eu tenho um trabalho, eu executo uma tarefa aqui, a gente enfrentou muita coisa. Né? Eu estou 14 anos de história lá. Hoje em dia, você tinha passado nesse mês de março, a gente conseguiu colocar painéis falando sobre assédio moral e sexual, abertamente. Né? Que era uma coisa que, assim, vamos falar, mas vamos falar para dentro. Não vamos falar para fora, não vamos colocar isso, assim, à vista, porque vai parecer que tem. Não vai parecer que tem. Tem! E a gente não quer dizer que tem, mas tem. Então, a gente conseguiu colocar isso. Não, acabou o assédio? Óbvio que não. Né? Não acabou, então, o bombardeio? Não acabou. A Patrícia está ali falando, eu estou vendo ela, trabalhou lá no Congresso também. Não acabou, mas a gente agora fala sobre ele. Né? Eu gosto de dizer isso, porque as pessoas falam assim, mas agora tudo é machismo. Não, tudo sempre foi machismo. Não é que agora é que agora a gente fala. Mas tudo antes sempre foi o machismo. Não é que agora a gente descobriu o machismo. É que agora a gente se rebela mais contra ele, né? Então, a ideia do comitê cresceu muito. Agora, hoje já tem outras pessoas, já tem outros recortes, ele já avançou para outros lugares, né? Então, foi muito importante ter feito parte disso. Sou muito orgulhosa de ter feito parte disso. A Bia está Uhum. falando que nunca quis trabalhar no legislativo por causa desse estigma, e é verdade. Né? Eu já entrei lá em alguma época, eu botei óculos de grau sem necessidade, eu botei uma aliança no dedo sem necessidade. Por quê? Para dizer que eu não era tão interessante, para dizer que eu tinha um companheiro, porque se você é solteira, aí você pode saber que o assédio é maior, né? Então, assim, o homem só respeita se tiver outro homem. Não é que ele te respeita, ele respeita se tem um outro cara. Então, hoje, depois de um tempo, nem isso eu faço mais. Eu não coloco anel para fingir que eu sou casada, eu não coloco um óculos de grau para fingir que eu sou menos interessante, ou me vestir até a última gola para poder me respeitarem. Vão ter que me respeitar assim mesmo. Né? Então, é um avanço, são algumas ondas até a gente chegar aqui. Não é assim para todo mundo. Uhum.
E, enfim, desde que esse comitê foi criado em 2016, mudaram as pautas de comemoração do Dia da Mulher? Sim, a gente conseguiu, foi criado, e aí em 2016, quando foi, já estávamos no comitê, o que a gente fez foi, a agenda foi Mulheres no Esporte. Colocamos todas as servidoras que faziam modalidade, porque tínhamos Olimpíadas, então vamos falar das mulheres e as modalidades, que tipo de esportes tem, que tipo elas praticam, né? Porque também é uma coisa de colocar a mulher num lugar de não ter força, de não fazer esporte, né? Então a gente fez um painel só valorizando as servidoras que trabalhavam com lá, não de mulheres de fora, para falar das mulheres que faziam práticas de esportes distintas, variadas, né? Para dar visibilidade. Isso era o básico daquelas comemorações. E naquele ano de 2016 eu fui e fiz um stand-up sobre o machismo, falando isso é papel de mulher. Então a gente lotou um auditório para discutir esse machismo que está entranhado, mudou bastante a pauta. A última agenda que eles tinham feito foi arrecadando itens de higiene para as mulheres, porque as mulheres em vulnerabilidade, mulheres que moram na rua, não têm o básico, não têm absorvente. E a pauta mais recente, você viu a Escócia sendo o primeiro país a distribuir isso de forma gratuita, e o Brasil não consegue caminhar nisso. Nós distribuímos camisinhas de forma gratuita, mas absorvente quem tem que pagar é a mulher. E a mulher que não tem dinheiro para pagar o seu absorvente se vira, né? O Estado brasileiro quer saber só do útero dela se tiver uma criança dentro. Se não tiver, ninguém se importa. Então, existe ainda muita coisa para a gente caminhar, e o papel do comitê dentro do Senado foi falar do que era principal, do assédio, né? Isso é um ponto. A gente venceu isso? Não venceu, mas a gente fala sobre ele. Então, um ponto do comitê é importante para dar visibilidade para esse assunto. Ninguém mais vai ficar em silêncio sobre isso. Vai ser mais complicado agora você só assediar e achar que vai ficar tudo bem. Outra coisa que ele conquistou foi que a Procuradoria da Mulher tivesse avanço. A Procuradoria da Mulher no Senado, sim, recebe demandas de fora, tem projetos de lei, encampa pautas femininas, tem o jornal de pautas femininas, tem a bancada feminina. Então, aí começou a crescer para dar visibilidade para as pautas das mulheres, independente dos partidos, logicamente, né? Aham, interessante. Então a Procuradoria, ela tem uma atuação externa, essa Procuradoria da Mulher. Exato, a Procuradoria da Mulher é feita pelas senadoras, né, no Senado, e pelas parlamentares, pelas deputadas, mas ela tem uma janela de interface com a sociedade, ela também recebe demandas, ela também produz material dando um balanço. Oi, tia Cláudia, tá minha tia me dando tchauzinho aí. Então, tem aí a Procuradoria da Mulher tem um papel que ainda precisa ser muito fortalecido, mas ela já existe e ela tem essa interface com a sociedade para recepcionar as demandas e também para dizer, olha, o que o parlamento tem feito em torno da pauta das mulheres, né? O que tem sido feito em torno dos avanços. Então, tem essas... E tem o Observatório da Violência. Com o Comitê da Igualdade de Gênero, que foi criado lá atrás e hoje é Gênero e Raça, dentro da intranet, que é o sistema fechado do Senado, os servidores podem ver e ter informações internas, mas ali as mulheres foram incentivadas a gravar depoimentos para falar sobre violência, as próprias servidoras. O que é violência contra a mulher? O que é assédio? Hoje nós estamos vivendo aí 16 dias de ativismo contra a violência da mulher. Começa dia 25 de novembro e vai adiante. Esses dias do ativismo têm pautas dentro do Senado para as mulheres falarem. Então, é algo que não vai se ver aqui fora, mas que a gente conseguiu colocar na instituição, sabe? Isso é muito importante. Tem muito avanço aí para ser feito. Certo, e você até tocou nessa questão da raça, né? E a gente viu agora, por exemplo, nas eleições, né, alguns casos, né? Além de, como você bem disse no começo, não há ainda representatividade como deveria das mulheres, né? Enfim, em todos os níveis, né? Federal, municipal, estadual, mas houve alguns casos de cidades tendo prefeitas pela primeira vez, né? Mulheres pela primeira vez na prefeitura,
pela primeira vez vereadoras negras e haver uma reação. Houve dois casos agora recentes, né? Um foi com uma vereadora do PT, acho que em Florianópolis, se eu não me engano, em Santa Catarina, que foi vítima foi agredida, ofendida e ameaçada de morte. Inclusive, a primeira vereadora negra do estado do PT, né, e uma outra de um partido, acho que mais conservador, em São Paulo, não vou lembrar a cidade agora, mas é uma prefeita também negra que foi eleita e recebeu áudios de WhatsApp enfim, sendo ofendida, coisas como, essa daí tem cara de bandido, imagina essa daí ser prefeita, não sei o quê, tem que votar no fulano de tal que é branco, enfim, isso, dois episódios para a gente ficar em dois assim que repercutiram recentemente, né? Envolvendo justamente duas mulheres negras, né? Uma de um partido mais à direita, outra do PT, uma prefeita, outra vereadora, mas casos recentes que envolvem tanto a questão do machismo quanto a questão do racismo, né? É algo importante se falar, Marcelo, porque acontece? Essas mulheres que ganharam as eleições agora, muitas são frutos das sementes de Marielle. Primeiras vereadoras, primeira vez que é uma mulher, primeira vez que é negra, né? Periferia, as mulheres da pauta LGBTQIA+. Então tem muitas coisas que foram crescendo, mas é óbvio que ainda é muito pouco o número de mulheres que chega lá. E é muito representativo que elas cheguem, porque a gente enfrenta muito obstáculo para chegar ali. Então, cada mulher que chega é uma vitória para muitas mulheres. O que aconteceu nessas eleições é muito sintomático porque, se por um lado houve uma diminuição de denúncias de algumas práticas eleitorais que não pode, boca de urna, compra de aqui e ali, né? Claro que teve, mas houve diminuição de algumas denúncias comuns em questões eleitorais e houve um aumento substancial de ameaças à integridade física, moral das mulheres. Isso significa o quê? Um levante da sociedade, por quanto mais as mulheres entram, quanto mais mulheres foram candidatas, maior foi o número de ameaças que elas receberam. Você não pode só ser candidata mulher, você vai morrer. Você, além de enfrentar o fato de que precisa de cota, senão ninguém coloca uma mulher, além de enfrentar que a sociedade não confia em mulher para política, diz que mulher não gosta de política, além de ter que enfrentar que não tem dinheiro, tem que enfrentar um monte de coisas. Aí, uma vez que ela chega lá, ela é ameaçada de morte. Isso é muito sério. Aí o Barroso, que é o ministro do TSE, do Supremo Tribunal Eleitoral, o que ele fala? Olha, a gente precisa de mais mulheres na política. É um absurdo o que foi feito. Eu tenho vergonha, né? Realmente. Mas isso é mais que machismo, é pior do que machismo, é covardia. Não, ministro, não é pior do que o machismo. Covardia faz parte do machismo. Uma covardia não pode ser pior do que o machismo. O machismo é o responsável, entende? Porque as pessoas não têm a leitura correta do machismo. Acha que o machismo é uma coisa muito diferente do que ele é. Isso é a prova do machismo. Uma mulher não pode ocupar um espaço de poder que não é dela. E aí, se ela é negra e o vice é branco, que é o caso da vereadora em Joinville, é dizer, não, tomara que a gente mata e aí assume o vice, que é homem e que é branco. Porque o Brasil gosta de votar em homem branco rico. Esse é o principal perfil, sabe? Dos candidatos que são eleitos no Brasil. Então, a gente tem um caminho aqui para discutir, porque além da gente não ter mulheres na política, imagina, você não se candidata porque você não conhece mulheres que são candidatas. O último estudo que foi feito sobre isso provou que quanto mais mulheres participam, quanto mais mulheres são eleitas, na outra eleição, no próximo pleito, mais mulheres tomam coragem de se candidatar, porque elas viram que é possível. Aí você vai lá, entra, e aí você sofre um assassinato, como a Marielle, ou você entra e você recebe ameaça de morte, você vai mexer com isso, entende? Então, esse é um mecanismo que opera colocando a mulher sempre para trás, para a mulher não ir ocupar um lugar que não é para ela ocupar, entende? E um homem não enfrenta isso.
Ah, não quer dizer que o homem não sofra homicídio, não ameaça de morte? Óbvio que não. Ele sofre. Mas não é porque ele é homem que ele sofre, é porque eles estão disputando poder. Você vai pegar meu reduto, eu não vou deixar. Vai pegar minha boca, eu não vou deixar. A outra coisa é não vou deixar uma mulher ocupar. Entende? Isso é muito sério. O Brasil mata muita mulher. Pelo simples fato de que é uma mulher. E a gente convive com isso com choque zero. Da mesma maneira que a gente não se choca com os negros que são mortos todo dia. Já ficou comum. Assim como a gente não se choca com a desigualdade, com a pobreza, porque já é comum. Então, a mulher ser violentada no Brasil é mais uma estatística. A gente se acostumou a lidar com isso. Muito sério. A Ana Duarte, que é do Rio de Janeiro, fez um comentário que vai de encontro em algo que você falou. Ela está dizendo assim: respeitando-se as cotas da política, sem fraudes, e se as mulheres de fato entrassem neste ambiente, certamente teríamos a tal representatividade. Essa questão da fraude, ela colocou aqui também. Lamentavelmente, muitas mulheres que entram para o ambiente político esquecem da luta, por isso Marielle tem tamanha importância. Ela é uma das raras que se manteve firme e não compactou com o machismo. Tem a questão ainda das fraudes, né, que a gente viu na última eleição, né, o caso dos laranjas aí, Minas Gerais e outros estados, de colocarem mulheres só por colocar, para poder pegar as verbas do fundão, do fundo eleitoral, mas que de fato não eram candidatas, não tinham, não havia a intenção de colocá-las de fato do pleito para competir. Era, como o nome bem diz, eram laranjas, né? Laranjas estavam ali só por causa do fundo, né? Enfim, também se prestando algumas a esse papel, né? Mas também, além de às vezes não haver tanta representatividade, quando há, ainda existe essa questão das fraudes, né? Que não foi colocado ali. Exato, porque como a cota é obrigatória, porque, óbvio, se não fosse obrigatória, ninguém botava mulher. Aí você faz uma cota e obriga. Aí eles vão atrás de mulheres que não querem entrar na política para cumprir cota. Aí eles vão dizer, mas a gente tem que achar mulher porque a mulher não gosta de política. Eu tive uma discussão dessa com um colega meu numa sala da especialização de pós-graduação. Ele, mas é assim mesmo, mulher não quer não, mulher tem outras coisas para fazer, mulher não gosta. Amigo, eu fiquei possessa. Mulher não gosta, não. Mulher não tem tempo, porque a sociedade coloca 40 mil tarefas nas costas da mulher para ela não poder lutar por nada que seja direito dela. Ela está ocupada mesmo. Vai lavar uma roupa, sabe? Vai lavar uma louça. É o que costuma ouvir. Isso não é lugar de mulher. Então, existe realmente os caras escolhendo mulheres que não estão interessadas, amiga, irmã, vizinha, namorada e tal, para ser realmente só a laranja, para eles terem ali cumprido a cota e pegado a grana, fato. Mas existe também um lugar que aí é de fora a fora, aí não é a coloração, eu não vou dizer que os partidos de esquerda muito mais amplos e muito mais abertos a isso do que os partidos de direita. Mas, se a gente olhar o Congresso Nacional hoje, o Senado Federal, as senadoras que estão lá, elas não são do espectro político da esquerda, né? Muitas mulheres estão ali no centro-direita. Muitas. Na Câmara também. A gente conseguiu aumentar o número de parlamentares eleitas, ainda é uma vergonha. Mas não são pessoas ligadas geralmente à pauta da esquerda, não. Estas mulheres que estão lá estão ali por outras pautas, economicamente vistas de outra maneira. Entende? Então eu vi que a colega colocou assim: nem toda mulher vai lá pleitear o direito da mulher. Né? Ela falou ali no comentário, a Marielle se manteve fiel. Tem algumas questões, algumas mulheres para entrarem precisam primeiro usar as roupas e os sapatos do machismo. E não é só na política, é em todo cargo de poder. Você só vai subir se você fizer igual um homem. Ninguém espera que você seja igual a mulher. Senão você não vai subir. Se você for mole, chorona, mulherzinha, essas coisas que a gente costuma ouvir por aí ninguém vai te dar a oportunidade. Você tem que ser durona. Aí uma mulher como a Dilma Rousseff foi presidente, o que se falava dela? Durona, mandona, intransigente, tecnocrata.
Mas ai dela se ela não fosse tecnocrata, né? Ai dela se ela não soubesse falar. Aí, todas as falas dela que não tiveram sentido, todo mundo lembra até hoje. Agora, a gente tem um presidente que fala asneira todo dia, tudo bem. Então, existe aí um componente que está entranhado na gente, sabe? De colocar a mulher para apanhar de todas as maneiras e fica tudo sossegado. Porque quem costuma ocupar o poder tá preocupado com mulher vindo, entendeu? Ah, mulher na cota, bota uma mulherzinha aí. Não vai, não fede nem cheira. E aí, e tudo bem. E não vai ganhar, não, mas aí a gente diz que fez. Agora é bonito ter mulher, entendeu? Fica legal. Bota uma mulher aí, porque aí pelo menos vão dizer que a gente botou. Então, até chegarmos lá, Marcelo, existe aí um chão para se andar. A gente precisa que mais mulheres topem, sabe? Quando vierem um convite ou que queiram se candidatar em qualquer área, em associação, sindicato, seja lá o que for, não é só para pleitos políticos em prefeituras ou em maiores estados, nacionais, nada disso. É que a gente precisa ocupar os espaços, porque senão o Brasil nunca vai ter nossa cara mesmo. É por isso que a política tem a cara deles, são eles que ocupam. É por isso que a política é feita favorecendo o branco, o homem, o rico, e não o pobre, preto, mulher. Porque são eles que estão no poder em maioria. Não são eles que são a maioria da população. Não são. A maioria da população é negra, a maioria da população é mulher. Nós somos 51,5% da população. A maioria da população é jovem, não é velha. E hoje em dia a sexualidade é diversa. Não é mais o homem branco de família, lá. Mas é isso que vende, é esse povo que tem poder e dinheiro na mão. E é por isso que a política tem a cara deles e não a nossa. Porque são eles que estão com a caneta. Entende? Então, assim, toda vez que a gente tenta ascender, a gente tem que subir uma escada que não tem o mesmo número de degraus que o dos homens. Tem muito mais. E os nossos degraus, às vezes, estão quebrados, os nossos degraus, às vezes, estão faltando, sabe? Então, a gente tenta subir uma escada e que a gente não tem apoio, que a gente não tem exemplo, a gente não tem uma mulher que já esteve lá antes, a gente não tem uma mulher que fala, vai lá, eu te apoio. A gente tem um monte de se não. Um monte de porém. Então, quando uma mulher entra e uma mulher chega até lá, ela carrega com ela um monte de outras mulheres. Isso é muito importante. Por isso que a morte da Marielle é extremamente significativa. E nós estamos caminhando para 3 anos sem notícias. De fim de investigação zero. Justiça zero para Marielle. Ai de Copacabana, se o morto tivesse sido um 01, um 02, um 03, um 04. Se tivesse sido um homem no poder, um homem importante no poder, eu duvido que não tinham resolvido rapidinho, sabe? Além de não resolverem um caso dela, eles quiseram destruir a história da Marielle. Tudo que foi falado sobre ela foi para detonar a carreira dela, para dizer que isso era o que ela merecia, que ela era metida com traficante. Daí para mais, eles destruíram a história dela. Quiseram apagar mesmo. Entende? Não adiantou só eles assassinarem, eles quiseram destruir o legado dela. E não conseguiram, porque mais e mais mulheres foram atrás e se candidataram e fizeram bonito nessas eleições. Então a gente precisa falar disso, porque o Rio de Janeiro é um lugar extremamente sério. O que tem ali de criminalidade, o que tem ali com milícia, o que a Marielle enfrentou não foi brincadeira. Ela foi uma mulher que foi na linha de frente num lugar em que muita gente teme, muita gente não iria, e ela deu a cara para bater. Então, assim, eu sou muito grata politicamente, porque eu entendo que a força política da Marielle, e sou muito revoltada por ela ter sido uma mulher assassinada, uma execução política, e esse país não investiga a sério porque é uma mulher negra, periférica. A viúva dela, inclusive, foi eleita, né, agora, vereadora, né, enfim. Sim. A Mônica Benício.
Certo. E é muito simbólico isso que você falou, né? Muito importante que você falou. Foi simbólico, na verdade, quando teve há pouco tempo atrás, talvez um ano, um pouco mais, houve uma manifestação, uma homenagem a ela, e deputados da extrema-direita foram lá para fazer bagunça e protestar e atrapalhar essa homenagem, porque você pensa assim, qual o objetivo, né? Enfim, de você. Esses dias eu fiquei, por exemplo, chocado que eu entrei numa postagem do Greenpeace no Instagram, que estava lá, era uma homenagem, cobrando da Marielle, justamente como você falou, né? Que há tanto tempo, já vai fazer 3 anos do assassinato dela as investigações não andam, e cobrando. Aí tinha lá uma pessoa, um rapaz postou isso, um rapaz, por sinal, de Brasília, Santa Maria, escreveu assim, foda-se. A pergunta era quem matou Marielle? E esse cara foi e escreveu foda-se. Eu entrei nessa postagem, entrei para ver quem era e tal. Às vezes você fica com muita raiva e pensa, eu vou responder e tal, mas às vezes, enfim, cria. Aquela pessoa vai te xingar, não tem nem diálogo. Mas eu entrei, essa pessoa era uma pessoa pobre, negro, de periferia, e estava lá dizendo foda-se, tinha lá postagens a favor de Bolsonaro e etc. E tinha um outro, esse sim era branco, um homem branco e tal, não lembro se eu entrei no perfil dele, mas era um homem branco e tal, e ele botou assim um kkkk. Então assim, que tipo de ser humano é esse que posta um kkkk, que tá rindo, que fala foda-se sobre a postagem de um assassinato, de uma pessoa, como você falou, uma mulher negra, enfim, defensora dos direitos, que enfrentou as milícias, mas é o que mais se vê. Isso está naqueles deputados que foram atrapalhar a manifestação. Por que vão atrapalhar? Enfim. Não só vão atrapalhar, como eles fizeram questão de quebrar placa com o nome dela. Né? Fizeram na eleição eles em cima da carreata quebrando placas. Assim, são o estereótipo do homem que é abusador, o estereótipo do machista que tem poder na mão, o estereótipo do homem que está lá oprimindo mulher o dia inteiro, numa boa. E aí, nesse lugar, o machismo encontra todos os homens. É óbvio que é muito. A gente precisa fazer um recorte de classe no Brasil, porque isso conta, mas o machismo, ele está de ponta a ponta, sabe? Então, mesmo o homem da periferia, negro, não se reconhece na Marielle, que é mulher, e ele vai reproduzir. E a gente tem uma questão de reprodução, porque esse é um país que reproduz o exemplo que ele tem de liderança. Ele gosta do patrão, ele não gosta do cara que rola e corre no sol e que 12 horas por dia trabalhando, pedreiro. Ele não admira esse cara que é igual a ele admira quem é melhor do que ele, quem ganha mais do que ele. Ele admira o jogador de futebol, ele admira o patrão, ele admira o rico, entende? Ele não tá ali achando bonito o cara que tá suando a camisa igual ele. A gente é fudido. Eu e você, vou gostar de você? Vou nada. Entendeu? Então falta uma questão de conscientização de classe no Brasil muito maior. E vai passar aí uma questão política, econômica, social, e isso é um. E em todas elas existe o machismo envolvido. Entende? Então, assim, eu falo sempre às pessoas que eu entendo que o Brasil precisa se descolonizar. Nós ainda somos colônia, nós ainda somos vira-latas, nós ainda gostamos da corte, sabe? Da casa grande. A gente prefere ser capataz do senhor de engenho para deixar a senzala. E aí eu não faço revolução nenhuma, eu saio da senzala, viro capataz e trabalho aqui para o senhor de engenho e dou uma perseguida até no meu colega da senzala, mas agora eu não estou mais na senzala. Então, isso é o Brasil, no meu olhar. Com relação ao machismo, é nítido que o desrespeito pela mulher é enorme, e se ela é uma mulher negra, ele vai ser 1000 vezes pior, e se ela é uma mulher negra pobre, 1.800 mil vezes, se ela é mulher negra pobre, que é lésbica, aí pronto, aí periférica, é lésbica, é pobre, é negra, é tudo que a gente abomina em sociedade. Não dá um mínimo de respeito, zero respeito. Entende? Então, assim, é grave. E aí a gente fala assim, mas as pessoas gostam de dizer que matou, mas não é porque ela era mulher, não, é porque ela estava metida com a política. Oi? Não é porque ela não é porque ela estava mexendo com onde não devia. Hã?
Entende? Então, assim, ela foi muito necessária. Ela foi muito corajosa mesmo. E a ideia não é que você não faça. A ideia é oprimir, assustar e ameaçar a mulher tanto que ela não saia da relação abusiva, que ela não saia em torno do direito dela, que ela não saia querendo salário, que ela não saia querendo independência, que ela não saia querendo ser política, que ela não saia querendo enfrentar a milícia. É assim, é medo e opressão o tempo inteiro. Entende? Então, esse é um lugar que a gente ainda precisa avançar como país sobremaneira. Se vocês fizerem agora, qualquer um aí, se você abrir o seu Google e colocar morta pelo, é o que eu vou abrir para vocês e vou ler como é que tá hoje. Vamos ver. Morta pelo. Aí deixa o autocompletar. Morta pelo, primeiro, namorado, marido, ex dentro da viatura, pai, padrasto, vizinho, filho. Homens. Os homens que amam ela. Hã? Os homens que dizem amá-la. Morto pelo. O homem morto pelo. Covid, meteoro. Meteoro. Fã, índios, trem, Tribunal do Crime, Comando Vermelho. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Enorme diferença. É mais fácil um homem ser morto pelo meteoro do que ele ser morto pela mãe, namorada, amante, ex-amante, madrasta. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Só uma correção que eu falei, que eu vi a postagem sobre a morte da Marielle, eu acho que eu falei Greenpeace, não é a Anistia Internacional, que tinha Ah, esses sim. comentários horrorosos aí. Mariana, queria falar com você, saber de você, na sua opinião, quais são assim, quais foram nos últimos anos, né, os principais avanços em termos de leis, políticas públicas, para combater o machismo nas suas diversas formas, das mais, enfim, dessas que vão das ofensas, até como você falou, violência, feminicídio. é, e não, queria saber se, na sua visão, quais foram os avanços. Enfim, não porque a gente tenha que ficar comemorando, mas até porque, como você bem disse, são tempos complicados, né, sombrios, de retrocessos, e muitas vezes se quer voltar atrás, se quer. Então, até é bom saber quais são os avanços para defendê-los, né? O que aconteceu nos últimos tempos, eu acho que a Ana está falando, né? Claro e estatístico, o que, que tem de conquista, né? Conquista, a gente ainda não chegou lá. Eu entendo que a gente conseguiu trazer uma discussão sobre o machismo e que as pessoas estão discutindo isso mais. Não digo melhor, mas mais. Isso tomou proporções, e aí eu até vou dar o aplauso ao capitalismo, porque é ele que faz a divulgação das pautas, porque ele se adonou da história do machismo para vender para as mulheres os produtos, para dizer que eles eram inclusivos e que eles eram representativos. E o cinema também tem feito isso. Então, a gente tem falado mais sobre o machismo, de maneira geral, em sociedade. E isso, as mulheres que virão serão muito melhores do que nós que estamos aqui, eu tenho certeza, confio nisso plenamente. E quanto mais a gente avança, mais problemas nós vamos encontrar, porque a contra-onda vai vir com a mesma força. Como essas mulheres, que foram mais mulheres serem candidatas a vereadoras, mais ameaças recebidas. Então, conforme a gente avança, a sociedade também vai avançar, né? Ninguém sai do seu lugar de poder só porque está com dó. Eu nunca vi em sociedade nenhuma alguém sair da sua posição de poder e dizer: você está fora da posição de poder, quer saber? Vou sair um pouquinho, senta aqui, vamos revezar. Isso não existe, né? Ninguém sai desse lugar aí só porque é bonzinho. Então, as mulheres têm que batalhar nisso. Nesse caminho, existiu algumas coisas. A Lei Maria da Penha é importantíssima para o Brasil para falar sobre a violência. E o Brasil é muito violento. E as mulheres sofrem violência doméstica e a pandemia é a prova disso. Aumentou 40%, detalhe, daquelas que conseguiram denunciar. É tão surreal que o que tiveram que fazer foi inventar códigos para que nas lives como essa, se eu tivesse um marido agressor aqui, eu botasse um batom vermelho, eu fizesse um X na mão, eu apertasse um sininho num aplicativo para pedir socorro.
Porque se eu pedir socorro de verdade, eu corro o risco de morrer. 2, ninguém vai me ajudar. Porque no Brasil ainda existe a história de ninguém meter a colher em briga de marido e mulher. Ou seja, sejamos coniventes, não é mesmo? Então, até para ser socorrida, tinha que ter uma inteligência. Você não pode só gritar socorro, porque não vão te acudir. Então, feminicídio foi uma coisa que existiu. A partir dos 2015, isso cresceu mais, mas teve muita resistência porque uma tipificação penal é para dizer, olha, morreu por motivo de ser mulher. E essa questão do feminicídio enfrenta muitas barreiras, até mesmo dentro da ideia da legalidade, do que é pena, porque não é assim que a gente resolve. Só criar pena não vai fazer o feminicídio diminuir. Mas a gente tem uma estatística. Maria da Penha existe para dizer da violência, mas ela conseguiu diminuir a violência? Não. Ela não conseguiu. Ela criou mecanismos para denunciar a violência, para ter punição àquele abusador. Só que sabemos que na hora que a mulher chega, ela enfrenta o agente da polícia e às vezes a agente da polícia, que faz ela reviver o abuso, que tratam ela mal e pior até do que o abusador e que não dão nenhuma assistência. Então, ainda tem profissionais a serem capacitados para lidar com uma mulher que sai de uma situação de violência doméstica. E o Brasil é recorde em violência doméstica. É horrível. O que a gente está dizendo é que os homens podem bater em suas mulheres e fica tudo bem. E tá tudo bem. A gente tem estupro a cada 11 minutos no Brasil. 11 minutos. Então, o que a gente fez com ele? Sabendo tudo isso, a gente tinha Casa da Mulher Brasileira, Delegacia para a Mulher, Feminicídio, Maria da Penha, foram alguns avanços, muitos voltados para a violência. Precisa de ter avanços em outras tantas áreas. Isso era uma das questões principais, porque nós sofremos essa violência. Mas aí foi eleito o Bolsonaro, que diz que teve um filho 1, 2, 3, 4, e na hora de ter uma filha ele deu uma fraquejada. Aí a gente elege esse cara. Esse cara que foi lá olhar para Maria do Rosário, que ela não merecia ser estuprada. Não porque ela era mulher, porque ela era feia, né? Esse é o cara que falou que esse é um país de maricas. Esse é um cara que colocou a Damares, que disse que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa. Esse é o cara que cortou dinheiro para as políticas públicas da Casa da Mulher Brasileira, que não precisa disso não, no Brasil não tem isso não. Assim como acabou de falar o vice-presidente, que aqui não tem racismo. O Brasil elegeu um machista típico, clássico, que não tem nem vergonha de dizer que é. Porque a gente tem aqueles que fingem que não são e aqueles que são declarados. Então, uma vez que o Bolsonaro, que fala que a própria filha é uma fraquejada, que chama todo mundo de maricas tranquilamente nesse país, faz e acontece, ele é eleito, o que ele ganhou? Força para dizer isso mesmo. E aqueles que se parecem com ele, não são poucos, são a maioria dos homens, se sentiram ultra legitimados para fazer o mesmo. O mesmo. Esse é o presidente. Eu também posso. Tá tudo em casa. Então a gente está penando e está penando muito. Porque estupro aumentou. As principais vítimas do estupro são crianças até 13 anos. Cadê a Damares, que cuida das crianças? As principais vítimas de estupro são meninas até 13 anos de idade. A gente se choca quando falam da Índia, quando se fala do estupro coletivo lá fora. Ele não enxerga, é invisível o sofrimento da mulher no Brasil. Acabou. Quando eu fiz a pesquisa do Google aqui para falar com vocês como é que é morta pelo... Há um dia atrás, uma jovem de 21 anos foi morta pelo marido no Mato Grosso porque ela se recusou a dar o celular para ele olhar. É assim o tempo inteiro. Há 4 dias atrás, uma mulher foi morta pelo ex-namorado, uma dentista. Por quê? Porque ele separou, ela separou, ele não quis. Então, há 5 dias a mulher foi morta pelo próprio filho. Então, sabe, Marcelo, é o tempo inteiro.
É o tempo inteiro. Os homens matam as mulheres o tempo inteiro no Brasil. A gente está falando de morte, sabe? O que legitima isso é a ideia de que ele tem o poder sobre ela. E a ideia de que um homem tem o poder sobre a mulher se chama machismo. Essa é a base. É, é, por coincidência, hoje eu estava tarde no carro e ouvindo a Band News, né? Infelizmente eu não vou poder dizer quem era a pessoa, porque quando eu liguei a entrevista já estava acontecendo, mas era uma mulher que estava dando entrevista hoje, acho que por volta de umas 15h30, 16 horas talvez, 15 e pouco na Band News. Não peguei o começo da entrevista, então não vou poder citar quem é, mas enfim, se vocês forem lá, a Band News, ela fica lá, os jornais delas ficam todos salvos, né? No YouTube tem, então vai lá no Jornal da Tarde, acho que o jornal começa às 14 horas. E, e era uma mulher que estava falando justamente sobre machismo. Eu falei, nossa, é que a gente vai conversar daqui a pouco, mas com foco no estupro. Até vou passar uma questão para você a respeito disso. E ela falou várias questões e tal, e uma que eu lembrei, que eu lembro que ela colocou foi o seguinte, em relação àquela menina de 10 anos que foi estuprada, né? E dizendo assim, e fez uma comparação no caso dela com o caso do Robinho, e teve um outro jogador também e tal, que a menina de 10 anos, uma criança, né? é, Eles falaram, acusaram, né? Principalmente os grupos fundamentalistas que não queriam que a criança fizesse o aborto, queriam que ela tivesse o bebê, falando que a criança se ofereceu, que não sei o que e tal, e etc. E no caso do Robinho, que o Robinho, as pessoas duvidaram que o Robinho tinha realmente estuprado uma mulher, que precisou a polícia italiana vazar um áudio da polícia italiana com a gravação dele assumindo e tal, e falando para que as pessoas aqui no Brasil é, vissem que realmente ele era um estuprador, estava envolvido com esse caso, ele já enfim, condenado na justiça italiana, mas ainda assim, mas no Brasil as pessoas se recusavam a vê-lo, por ser exatamente isso, um homem famoso, jogador de futebol e tal. Já a menina, já a criança, ela se ofereceu. E essa pessoa que deu a entrevista, ela falou uma coisa bastante interessante, que ela diz o seguinte, em relação ao estupro, né? Que a mulher, que, por exemplo, quando você é assaltado, eu estou só contando essa história porque tem a ver com o que a gente está conversando agora. Quando você é assaltado, ninguém questiona assim, se você foi roubado ou não. Agora, no estupro, sempre se coloca em dúvida se aquela pessoa foi realmente vítima. E essa pessoa, que eu peço perdão mais uma vez por não lembrar, não saber o nome dela, falou assim que na maioria dos casos, 99% dos casos, não é fingimento, houve realmente o abuso, mas que sempre se coloca na dúvida, sempre se desconfia da vítima, que para a mulher, para não haver dúvida que ela foi estuprada, ela tem que estar com a roupa toda rasgada, sangrada, agredida, aí sim as pessoas têm certeza, senão existe dúvida, entendeu? Então é isso que eu queria colocar para você, porque isso é machismo. E ela falava o seguinte, o machismo, porque o machismo tem essa relação com a cultura do estupro, e até a gente conversou sobre isso antes de ouvir, mas ela falava justamente isso, porque o homem ele acha que ele tem o poder para forçar, isso é o machismo, ele acha que ele tem o poder para forçar a vontade da outra pessoa, enfim, de não querer e tal. Mas era essa colocação, né, de que com a mulher sempre existe essa desconfiança e com o homem não, né, enfim. Como eu costumo dizer, Marcelo, é assim, ó. O homem bêbado é álibi. Ah, mas ele tava bêbado. Olha o Robinho. Ele com estupro coletivo com a galera, a mulher tava muito doida. Por quê? Porque a mulher bêbada é motivo. Ah, mas também ela tava bêbada, né? Ah, mas também ela, pô, ela vacilou. Aí também ela queria o quê? O homem bêbado, ele bate o carro, ele bate na mulher, ele estupra. Mas ele tava bêbado, gente. Sabe? Bêbado, pô. A mulher bêbada estava pedindo. Esse é o machismo. A culpabilização da vítima é clássica. Eu costumo até falar, a ideia, quando a gente vai falar sobre a história do livro adiante, quando eu coloco uma coisa assim,
Uma das coisas é uma frase muito simples. Ah, mas que roupa que ela tava? No meu caso, eu tava com o uniforme da escola. Ponto. Ponto. Porque a roupa da mulher, meus amigos, quem inventou a ideia de falar de roupa de mulher foram os homens para se defender. Para dizer que ele é um animal que não raciocina e que, afinal de contas, ele foi provocado. Assim como o abusador que bate e fala: olha o que você me fez fazer. Poxa, olha onde é que você me levou. Portanto, a mulher bota uma roupa e ela está pedindo, ela está insinuando. Uma criança de 10 anos, ela consente o quê? Uma pessoa bêbada, vulnerável, ela consente o quê? O quê, em sã consciência? Nenhuma. Então, essa licença que dão aos homens, não dão às mulheres por conta do machismo. O machismo, ele começa ali naquele lugarzinho, quando um cara vai lá e dá uma cantada na mulher, e a mulher não quer, e aí, de repente, ele deixa de ser o príncipe e trata ela igual cocô. Oi, linda, tararau. A mulher diz não. Ah, vai se fuder, vagabunda. Já começa a xingar ela ali. Aí o cara chega na menina, na mulher, em qualquer uma, e ela fala não, não tô interessada, por qualquer razão que seja. E aí o cara fica puto. Sabe por quê? Porque a mulher tá ali para atender o objeto do desejo dele. Ela não tem vontade, autonomia. Ela simplesmente está ali, ele quer, logo ele terá. Ela não pode ser alguém, um ser humano, com vontade, com desejo, com opinião. Ela é um objeto, um enfeite do mundo, ele gostou, ele pega. Como assim não? Aí ele xinga, ele bate ou ele pega a força. Porque ela não é um ser. Essa história de ser costela de Adão, de ser o anexo do homem, sabe? De ser a subjeção do homem, é isso. É uma mulher. Você já viu como as pessoas falam? Ah, é mulher, como se fosse uma subcategoria do ser humano. Ah, mas também é uma mulher, sabe? É café com leite. Ou então, tipo, você esperava demais de uma mulher? Isso é machismo, machismo do machismo. E a gente repete, repete, repete. Então, assim, aqui eu tô vendo as meninas falando, não tem nenhuma novidade, a gente tá falando só o que a gente já sabe há muito tempo, e é verdade. A gente já sabe, só que muitas mulheres ainda não estão entendendo que isso tem nome, que isso se chama machismo, e que nós não vamos, não adianta os homens entenderem o machismo, entende? Porque eles reproduzem, eles saberem que estão sendo machistas ou não, é um chão. A gente é que tem obrigação, como mulher, de romper. Porque nós somos reprodutoras do machismo. Fomos criadas por homem machista, por mulheres que reproduziram o machismo. Estamos numa sociedade machista. E muitas vezes nós vamos reproduzindo o machismo. Então, cabe a nós cobrar dos caras, não passar pano para os caras, falar eu não aceito isso, atentar a outra amiga e falar isso é machismo. Vem junto comigo aqui, entende? Dá a cobertura. Por que o cara faz com a história do estupro? Do Robinho, do Bruno, Neymar, qualquer um. A Mariana Ferrer. Qual é a ideia? Ah, o cara não pode... Eu odeio estuprador. Tem mais é que matar. Os caras falando. Eu detesto. Eu acho um absurdo. Mas tem que ver se é isso mesmo. Tem que provar se ela foi estuprada mesmo. Porque aí vem a vagabunda, fala que foi estuprada, e aí condena um cara. Os homens se colocam ao lado dos homens de forma rápida e imediata. Porque dói neles também como homens. Vai que sou eu amanhã. Então eles rapidinho... Mas primeiro, não vamos condenar sem prova. Sabe? Outras mulheres defenderam o cara. Outras mulheres falaram que não sei o quê. Não tinha testemunha. Aí não se faz a mesma coisa com as mulheres. Ninguém chega e fala assim, ah, ela foi estuprada? Não, então eu vou ficar do lado dela até que se prove o contrário. Eu vou ficar do lado da vítima e vou defender que ela foi estuprada até que se prove o contrário. A sociedade, os machos, vão ficar do lado do estuprador até que se prove o contrário. Vão dizer, não sei se ele é estuprador, vamos ver a qualidade dessa mulher. O que foi aquele tribunal com a Mariana Ferrer?
que foi aquilo? As roupinhas que você posta de biquíni no Instagram, querendo falar da vida íntima dela e querendo dizer de moral e bom costume, para dizer que ela não era uma mulher de família. Como aquele Constantino para dizer que se fosse a filha dele, ele batia na própria filha. Porque não ia deixar a filha dele sair desse jeito, com esse tipo de roupa, com esse tipo de conduta. É muito difícil, o Marcelo, o que a gente está falando aqui. Que é irrespirável para nós. Aí quando nós queremos que a gente vai discutir o machismo e alguém fala assim, ó, você foi machista, e aí a gente não foi bacana para dizer pro cara que ele foi machista, quando a gente não foi legalzinha para explicar para a pessoa, olha, isso é machismo, deixa eu te explicar, senta aqui. Quando a mulher tá cansada, exausta, uma vida inteira. Você não é o primeiro machista que cruzou com ela ao longo do dia, ela tá ouvindo merda o dia inteiro. Então, quando ela vai dar um fora no machista, ela não tem que ser legal. Isso também colocam para a mulher não pode sentir raiva, a mulher não pode se posicionar, não pode se defender, ela tem que contemporizar. Ah, uma brincadeira, pô, pega leve também. Ah, peraí, pô, você me conhece. E assim, os caras não querem falar sobre aquilo que afeta a nós e não dói neles. Não dói no homem, ele não vai entender, não dói nele. Dói em algumas áreas. Quando o machismo diz que o homem só pode ser viril, rico, o que mais? Acabou, né? O que o machismo espera do homem? Você come todo mundo e tenha dinheiro. Pronto, acabou. Isso é ser homem. Tchau. Ser forte, não chora. Pronto. Acabou. Isso é ser homem. Isso é o que o machismo fala. Se você for sensível, você já é mulher. Se você chorar, você é mulher. E tudo que se aproxima do que é mulher é viado. Você vai apanhar. Sabe? Você vai ouvir aí como país de maricas. Vira homem. O machismo também oprime os caras. Mas é claro que não oprime como oprime a nós. É claro que não mata os homens como mata a nós. Não violenta os homens como violenta a nós. Ele reduz os homens a um lugar ridículo, animalesco, medíocre. Se eu fosse homem, ficaria muito puto com esse lugar de macho que me deram. Muito pequeno, sabe? Muito limitado. Agora, essa discussão a gente precisa fazer porque entre nós, mesmo aqui a gente que está discutindo isso, quando a gente fala dessas coisas, entre nós, os nossos pais, amigos, namorados, mesmo com a cabeça aberta, mesmo desconstruidão, fazem isso também. Reproduzem falas, oprimem, entende? Muitas vezes são machistas pra caramba e se enxergam, não aceitam quando a gente fala que isso é machismo. Fala, isso que você falou aqui foi machismo. Machista, imagina! Não aceita. Eu tenho um exemplo, um amigo meu que eu contei pra ele uma vez, ele falou, eu prefiro que me contem quando eu sou machista, eu prefiro que me avisem. Isso que você fez foi machismo, eu quero saber, porque daí eu tenho uma oportunidade de me rever e tal. Aí uma amiga dizia assim, eu não tenho paciência pra ficar te explicando, não tenho essa obrigação, se vira, vai ler, eu não sou obrigada, eu não sou sua tutora. Tem que te pegar pela mão. É igual o outro falar assim, oi, eu sou um branco, o que eu posso fazer para te ajudar com racismo? Hein? Oi, negro, tudo bom? Eu quero saber como eu posso fazer para te ajudar. Sabe? Então, essa postura, a gente precisa, mas precisa dar o seu corre. Precisa ser também atento. Mas se você está num lugar de privilégio, que é o lugar que o homem ocupa, o homem não precisa batalhar para estar nesse lugar. Ele nasceu homem, ele já está. Então ele não entende, se não for com um saculejo. Entendeu? Essa ideia de que a mulher não pode falar do jeito grosseiro, mulher não pode gritar, mulher tem que sentar igual mocinha, cruzar a perna. Tudo isso é opressão, gente. Tudo isso é opressão. Ninguém espera isso dos homens. Ninguém pede isso dos homens. O cara tá puto? O cara tá puto. Porra, o cara tava puto, quebrou as coisas. Tava puto, quebrou as coisas. A mulher faz isso louca, destemperada, vai se tratar. É ou não é? Claro que é. Todo mundo respeita um cara que tá bravo, que tá nervoso, sai de perto, que o fulano tá... Uma mulher que faz isso, falta de surra, falta de pica, falta de peia,
tem que internar. A gente nega à mulher até o direito de se indignar. Ela não pode se indignar, não pode se impor. Entende? Isso tudo é opressão do machismo. Só que ele opera num lugar que as pessoas não estão habituadas. Elas acham que machismo é assim, ó, eu não sou machista, nunca bati na mulher. Oi? Você acha que isso é tudo? Ah, eu não sou machista, eu nunca estuprei ninguém. Eu não sou machista. A minha mulher trabalha, eu trabalho, a gente divide as contas. Cara, isso é só o nível 1 da coisa, pelo amor de Deus. É o nível 1 da coisa. Quando a gente fala da criminalização do aborto, e é uma pauta feminista por excelência, é porque a gente está dizendo que os homens abortam todo dia com um simples favor que eles fazem, que é assim, não vou assumir. A mulher fala, tô grávida, não vou assumir. Acabou. Não vou assumir. Ponto. A mulher tá grávida, ela pode simplesmente falar, não vou assumir. Tem um ser crescendo dentro dela e que além de ela ter que entender isso, ela tem que arcar com os custos financeiros, ela tem que arcar com a questão da saúde, ela tem que arcar com o preconceito da sociedade, ela tem que arcar com dores, ela tem que arcar com risco de morte, ela tem que arcar com o risco de ser presa. Ah, eu não posso concordar com isso. Além de tudo, ela ainda vai ser presa, criminosa. E esses homens? E essas 6 milhões de crianças que existem no Brasil, cuja certidão tem pai desconhecido? O que vão fazer com esses abortistas? Nada. Ah, tá. Esse aborto pode. Então, isso que a gente fala, quando vem discutir feminismo, ainda tem gente achando que feminista tem pelo no sovaco, que feminista é porque não gosta de se depilar. Não, amor, feminista se depila se quiser. Feminista é uma coisa muito louca, dizendo assim, olha, a mulher é um ser humano, sabe? Mulher vai fazer o que ela quiser fazer. Isso é feminismo básico. Só. Ela é um ser humano autônomo, ela faz o que ela quiser. Ela dorme com o que ela quiser, se ela quer gostar de mulher, de homem, de ET, o problema é dela. Se ela depila, se ela não depila, o problema é dela. Ninguém tem nada a ver com isso. Essa história de achar que o aborto, cara, o aborto é uma coisa para uma mulher que é de uma dimensão que só quem passou sabe. As mulheres enfrentam os caras não assumem, ninguém assume, deixa a mulher a própria sorte com aquilo ali, se vira. Se vira. E a mulher tem que tomar uma decisão sozinha, não tem suporte da educação, não tem suporte na saúde, não tem suporte financeiro, não tem suporte do Estado, não tem suporte da família. É uma luta solitária da mulher. Entende? Então, assim, os homens simplesmente engravidam, as mulheres por aí não tomam o menor conhecimento e acabou. E acabou. Eles não são responsabilizados em nada. Em nada. E a gente brinca que a história de ser o aborto fosse feito por um homem, teria um caixa eletrônico, o cara vai sacar dinheiro e fala, deixa eu fazer um aborto aqui rapidão. 2 tempos, pá. Se ele engravidasse, ia ser simples assim. Se o homem menstruasse, o absorvente ia ser de graça. Né? Enfim. Queria colocar uma questão seguinte, que a gente vê tanto em relação às políticas públicas, quando são desenvolvidas, políticas de combate ao racismo, ao machismo, ao feminicídio, à homofobia, tudo isso, existem reações, muitas vezes, de grupos religiosos, né, de igrejas, não só, mas muito desses grupos em relação ao aborto, é um caso claro. Esse é um tipo de reação, né? Reação de combate, de não deixar o que a gente acaba presumindo que essas pessoas são a favor da violência, porque se você é contra uma política que combata o racismo, você é racista. Se você é contra uma política que combata a homofobia, a violência contra os homossexuais, enfim, contra todos os grupos LGBTQI, como você falou, você é homofóbico, transfóbico, etc. Então, existe uma reação, né, de grupos que tentam minimizar essas políticas e dizer assim, mas isso não existe e tal. Isso já até conversei com outras pessoas aqui, tratando de outras questões, como por exemplo racismo. Então, eles falam, mas por que não pode ter dia da consciência branca, né? Como se os brancos sofressem racismo, não existe racismo
Por que não o dia do orgulho hétero? Como se um casal hétero na rua fosse sofrer qualquer tipo de violência, seja verbal ou mesmo física. Mas existe essa tentativa de desconstruir os movimentos sociais ligados a essas questões, mas em combatendo políticas públicas, mas também, como você citou, desqualificando, descaracterizando. O movimento feminista tem sido muito atacado nos últimos anos pela extrema-direita brasileira. Queria que você comentasse um pouco essa desconstrução que se tenta fazer das políticas públicas e dos movimentos sociais. De fato, existe uma questão muito séria aí, porque o que acontece? As pessoas querem colocar tudo no mesmo balaio, né? Ai, racismo reverso. Ai, eu não sou feminista, eu sou feminina. Meu Deus. E é um mecanismo forte, assim, pro feminismo, eu acho que existe ondas que precisaram ser enfrentadas. A primeira coisa foi conquistar direitos políticos, né? Ser sujeito de direitos. Mulheres são sujeitos de direitos. Isso era imprescindível, né? Então a gente passou por um lugar aqui e aí teve muito estigma, e esse estigma ainda existe, né? Essas mulheres são feias, abortistas, sapatão, que não se depilam. E é muita mulher que já entrou num mundo em que ela podia votar, em que ela podia estudar, em que ela podia trabalhar, dirigir, casar, se separar. Não faz sentido nenhum feminismo. Pra quê? Aí nem nada a ver. Sim, você já chegou no mundo em que isso já acontece, né? Se você tivesse chegado no mundo lá atrás, em que essas pautas você não tinha direito, talvez você entendesse a importância. Só que aí acham que termina aqui. Já que eu conquistei isso, eu não preciso mais do feminismo. E não entende que o que acontece no feminismo hoje, a pauta que a gente está discutindo, o combate, não se trata de combater ao homem, é combate ao machismo, não é combate ao homem. Feminismo não é contrário de machismo, eu tenho que ficar explicando isso o tempo inteiro para as pessoas. Sabe? O machismo existe no mecanismo que opera a opressão da mulher. O feminismo é a emancipação da mulher. Existe para libertar a mulher. São completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, o que essas mulheres que estão aí, nesse lugar parecido do tipo, não preciso do feminismo, não, a história de ser branco, a história de eu sou branco, logo eu também me chamaram de branquelo, sabe? Eu nunca precisei desse feminismo, eu batalho pelas minhas coisas e tá tudo bem. Não entenderam a lógica porque muitas mulheres estão entranhadas dentro do mecanismo do machismo até a tampa. Muitas de nós não despertaram, não entenderam e não viram. E aí, se um feminismo que só serve para mulheres parecidas conosco, também não tá bom, sabe? Porque um feminismo que só é do meu clube de luluzinhas, de mulheres que pensam igual a mim, também não tá bom. Porque nós somos plurais. Existem recortes sociais nessa sociedade que nos obriga a olhar para o lado. Então, eu sei que eu falo de um lugar de privilégio absoluto. Eu sou branca, eu sou classe média, entende? Então, assim, eu tenho um lugar de privilégio perante outras mulheres. E aí eu estou falando aqui num lugar confortável. Para outras mulheres é muito pior. Mas o feminismo precisa estar em todos os lugares. A gente precisa trazer ele para ele estar na mesa do jantar, ele parar de ser estigmatizado, as pessoas precisam romper alguns preconceitos, entender do que se trata. Porque eu já cansei, conversei com mulheres que hoje falam que são feministas, e lá atrás, quando a gente se conhecia, falava, eu não preciso, não sei, não entendo esse negócio, eu gosto de homem, tá tudo bem, não tem nada a ver, né? Ali, o que a gente vê acontecendo dentro de um governo como esse, em que o Bolsonaro está e que quem está ao lado dele continua ali reforçando o machismo, fica dizendo para as mulheres de que isso é mimimi, ou seja,
É mimisoginia, como eu costumo dizer, né? Ou que isso não é necessário mais, porque a mulher já faz tudo que ela quer. Não tem mais nada. A mulher já pode tudo. O que mais que a mulher quer? Né? Tá reclamando de quê? Então, esses lugares, para algumas mulheres que estão olhando para sua redoma, parece que tá tudo bem, obrigado. Mesmo que ela não enxergue aquele machismo cotidiano que obriga ela a fazer certas coisas que ela não está entendendo que estão colocando para ela só pelo simples fato dela ser mulher. Porque você é mulher, logo você deve fazer A, B, C. Entende? Ela ainda não viu isso. É o que opera na sutileza. Mas no macro, a vida dela e das mulheres em volta dela parece que vai bem. Então não precisa de nada disso. Não faz sentido essa discussão toda, todo esse show. E aí são muitas mulheres que vão acabar oprimindo outras mulheres. São aquelas que vão falar coisas com outras mulheres. É aquela que chama a outra mulher de piranha vagabunda, a troco de nada, nem conhece. Assim, aquela piranha. É aquela que, sem querer, vai fechar no trânsito, outra mulher fala, tinha que ser mulher. Ela tá dirigindo, outra mulher fecha ela, ela fala, tinha que ser mulher. Ela tá falando uma frase que ela ouviu da onde? Sabe? Essa mulher não sei o quê. Ela trata bem a mulher igual a ela e trata muito mal a empregada doméstica, e trata muito mal a manicure, e trata muito mal a mulher que mora na rua. Então, ali não tá entendendo. Tá bem longe ainda, sabe? Então, assim, eu trabalho, eu tenho minhas coisas e tá tudo certo. Que bom, ótimo. Eu não trabalho, então não sou feminista? Não. Pelo contrário, a mulher que quer ser dona de casa, que pode ser, e que quer estar lá com os filhos e com o marido, tudo bem. Que é a escolha dela. Agora, a maioria das mulheres não tiveram escolha. Ficaram dentro de casa porque não teve saída. Ficaram dentro de casa porque não deixaram. Porque os maridos falaram, mulher minha não trabalha. Porque o marido falou, mulher minha, eu banco aqui, porque eu sou o provedor. O machismo falou que eu pago as contas, você cuida da casa. Eu vou para a rua, você fica dentro de casa. E assim, isso ainda opera, porque aí a mulher foi para a rua. Quando a gente fala de avanços de políticas públicas, além de descriminalizar o aborto, que está mais do que na hora, passou da hora, porque tratar a mulher como crime é um absurdo, além de descriminalizar o aborto, existe algo que precisa ser feito tratando das relações de trabalho. Porque a gente inseriu a mulher no mercado de trabalho, mas a gente não inseriu a mãe no mercado de trabalho. A gente inseriu a mulher, a mãe não. Na hora que a mulher está com idade fértil, ela não ascende na carreira. Se ela estiver desempregada, ninguém dá emprego para ela, porque ela vai engravidar, vai ter licença maternidade. E aí ela tem que ganhar menos, porque afinal de contas ela engravida e se ausenta do trabalho, fica 6 meses em casa, 4. Ela que vai no médico, ela que vai na escola. Essa mulher que está sobrecarregada. Essa, às vezes, que fala que não precisa do feminismo. Mas ela não está vendo que ela está ultra sobrecarregada de tarefas, porque ela é mulher, ela trabalha, ela tem que ser mãe, ela tem que arrumar a casa, ela tem que isso, ela tem que aquilo. Quem contou isso para ela? Quem decidiu isso? Entende? Então, este lugar que ainda precisamos avançar nas relações de trabalho, e hoje saiu dentro do Globo News, a ideia estava, mulheres contratam mais mão de obra feminina. Ou seja, se não for mulher, ela não contrata mulher. O homem não vai contratar mulher, porque ela é engravida, porque ela dá despesa, porque ela cuida de filho. Aí você entra numa entrevista e vão perguntar para você, mas você é casada? Pretende se casar? Qual a idade? Tem filhos? Pretende ter? E não são perguntas que são feitas para os homens. Ninguém chega para um homem e pergunta assim, e aí, cara, como é que você concilia carreira e família, hein? Como é que é? Você concilia carreira e família como? Não pergunta para o homem um negócio desse. Porque a ideia da responsabilidade sobre a família recai única e exclusivamente nas costas da mulher. A responsabilidade do homem é ter dinheiro. A quem cuida é ela. Eu vi um cara falando assim, contrataram uma mulher, ele falou, puta, contrataram a fulana. E eu assim, oi? Não, porque, porra, cheio de homem precisando de emprego, contrataram a mulher.
Da onde isso vem? Cheio de homem precisando de emprego. Contratar a mulher. Mulher não precisa de emprego, não... Fala com uma facilidade, não percebe o que ele está dizendo. Que é o homem precisa de emprego, o homem tem que sustentar uma casa, o homem é importante. Ah, em contratar uma mulher. Então, a gente vai vendo que só mulheres, é aquelas que se emancipam, é que conseguem levar outras mulheres adiante. Quando a mulher assumiu o FMI, ela fez um recorte de gênero para falar que políticas públicas que incluem mulheres tornam os países mais bem desenvolvidos economicamente. País que tem política pública de inclusão da mulher é mais economicamente desenvolvido. Fato. Mas precisou uma mulher ascender no FMI e fazer um estudo com esse recorte. Porque um homem não vai fazer. Porque não faz parte da cabeça dele. Pode até fazer, mas nunca fez, né? Precisou ser uma mulher. Mão de obra feminina só é contratada por mulher. Porque a mulher entende a mãe. As que entendem. Porque é aquelas que não entendem. Pode ver o SMS que rodou da mulher que a empregada falou para ela: não vou trabalhar porque eu já perdi um filho e é aniversário do meu outro filho. E ela: você não precisa de dinheiro, né? Sua vida deve estar ganha. Porque, boa sorte, então, vai cuidar do seu filho. Agora, o seu filho precisava de mãe que dê exemplo. Precisa da mãe que dê dinheiro para... E esculhambou com a mulher. Uma mulher fazendo isso com outra mulher. E é muito comum. Mães que criticam sobremaneira suas filhas. Amigas que vão lá e criticam o comportamento da outra amiga. As colegas de trabalho que falam mal da outra colega de trabalho. Enquanto os caras, aqui todo mundo é boa praça. Até uma inimizade pública demora. Os caras aqui vão se ajudando. O tal do corporativismo masculino, sabe? O tal do, pô, não vamos... Ninguém entrega o cara. Sabe? Aquela história que gostam de contar. Se ligar para o amigão e falar: você sabe do fulano? Dormiu aqui em casa. Dormiu, tá aqui em casa, tá dormindo. Aí ela liga para mais 4 amigos dele e todos vão dizer: tá dormindo aqui em casa. Né? A piada que conta. Você liga pro cara, os amigos do cara todos acobertam ele. Ele dormiu na casa dos 4 amigos. E o contrário? Não dormiu em casa? Ih, a mulher não dormiu em casa? Então, se espera um monte de condutas dos homens e das mulheres que isso está entranhado. Quando eu falo do micromachismo, é para a gente discutir, sabe? Pois é, eu queria justamente falar sobre o seu livro, né? Eu queria falar um pouco sobre o seu livro que deve sair em breve, né? Do que trata o seu livro, do que falam esses textos, né? Que você está finalizando agora, né? Então, Marcelo, a ideia desse livro, na verdade, ela veio desde o stand-up que eu fiz quando eu falei do papel de mulher lá em 2016, na história da pauta das mulheres. E aí, são textos muito rápidos, são textos curtos, às vezes uma frase, um diálogo, às vezes um parágrafo, 2, para falar dessas coisas do cotidiano. Tem coisas que dá até para rir, sabe? Mas é para justamente causar ali, furar uma bolha e falar de uma coisa que não está assim longe da gente, está perto, muito perto. E que a gente vive isso muito todo dia e não se dá conta. Então, muitas vezes, o que está no meu livro tem coisas que são assim, do tipo: ah, o cara tá correndo de sunga e sem camisa, ele se dá valor, ele se dá respeito? Acho que ele tá pedindo. Faz sentido? Porque se a gente sai com certa roupa, a gente tá pedindo. Então, o cara que saiu de sunga sem camisa, eu acho que ele tá pedindo, né? Essa história de conciliar a carreira, essa história da maternidade, essa história do banheiro com um trocador só no banheiro feminino, só a mulher cuida da criança, entende? Essa história de comparar a mulher com mulher fácil e mulher difícil. Por exemplo, ai, meninas, e aí, vocês que estão aí assistindo, vocês namorariam um cara que transou com vocês no primeiro encontro? Porque, sei lá, né? Não se dá valor. Acho que não é um cara que se respeita muito. Meio vagabundo. A gente não fala isso de um cara. A mulher que dormiu com o cara a primeira noite, putz, ela ainda corre o risco de ser vista como vagabunda, né? Então, são coisas que a gente fala
no cotidiano e ali não vai se dando conta do quanto isso a gente está reproduzindo, do quanto isso a gente está alimentando. As condutas, as meninas sendo cobradas de serem sempre bonitas. As meninas sendo cobradas de vai pentear o cabelo. A menina vem, mamãe, eu queria te contar, Tata, vai arrumar esse cabelo? Vai, sabe? Primeiro fica bonita. Não interessa o que você pensa. Não interessa o que você acha. Primeiro fica bonita. E as mulheres foram criadas assim. A gente só tinha esse lugar no mundo, ser enfeite do mundo. Só servia ser mulher para ser bonita e ser enfeite do mundo. Para ser objeto do desejo do outro, do homem. Se não for isso, você não serve. Muitas mulheres ainda precisam sair desse lugar. Se a mulher tem doutorado, a mulher conquistou várias coisas na vida, mas se ela está sozinha, nossa, que pena, ela está sozinha. Nossa, não tem um filho. Se ela for vó, não foi vó, não tem um neto. O lugar da mulher ficou ainda está entranhado de ter um marido, de ter um filho, de ter um neto, senão ela não é bem-sucedida. Não interessa o que ela tenha feito na vida. Ela é incompleta, ela é infeliz. A gente não chega para um cara e fala: ih, tiozão, tu tá, se liga, hein? Vai malhar, vai emagrecer aí, ó. Os novinhos estão andando danado, estão dando um corre. Você tem que ficar. Você sabe, né? Mulher gosta de homem gostoso, sarado, jovem. Mulher não gosta desses bagaços, não. E os novinhos aí estão que estão. Você não escuta esse tipo de pressão. A mulher, sim. Sabe? O grisalho é sexy, a grisalha é desleixada. Aí você tá no boteco, os dois caras falam: pô, moleque, não vou tomar cerveja hoje não, porque eu preciso fazer uma dieta aí, perder uns 5 quilos. Sabe? 5 quilinhos. Preciso perder. Porque, pô, eu tô gordinho. E aí eu acho que eu não tô sendo interessante para as mulheres. Não existe isso. Ah, claro, tem um apelo estético, os caras estão mais cuidadosos? Estão. Mas não chega nem perto. Olha o número de cirurgias plásticas que existe no Brasil e quem é que faz. São as mulheres, que têm que sempre ser novas, jovens, apetitosas e gostosas. O cérebro, ninguém liga. O que ela pensa e o que ela sente, muito menos. Entende? Eu tive um livro publicado que era de uma tese da especialização. Aí foi uma publicação no Senado. Aí o sujeito se aproximou de mim. Nossa, meus parabéns, quer dizer que você não é só um rostinho bonito? E ele acha que ele fez um grande elogio. Bonita e inteligente, hein? É quase uma raridade, né? Que a mulher é bonita e inteligente ainda é uma frase que é assim, uau! Que as duas coisas, tem cérebro e é bonita, não tô entendendo. Imagina chegar para um cara, o gostosão, e falar: gente, mas você tem mestrado gostoso desse jeito, você estudou, você tem cérebro. É mais ou menos a mesma coisa, mas não existe, né? Você não vai ver uma mulher fazer isso, entende? Então, eu vou dando alguns exemplos desse cotidiano do que o machismo vai fazendo e a gente vê, e a gente aceita e reproduz, sabe? A gente demora para se tocar. Eu tinha 30 anos, eu fiquei com um cara que ele foi lá, me deu um tapa na minha bunda e falou: bundinha gostosa para quem tá com 30 anos, hein? Aí eu dei um sorriso, falei: pô, massa. Entendi 2 dias depois, fiquei puta! Falei: nossa, olha que merda que eu ouvi! Olha que. Então, assim, a gente tem essa coisa de ainda se pegar, querendo ser atraente para o olhar masculino, se você é heterossexual, né? Ou se não for, eu não posso dizer, não é meu lugar de fala, mas entre as mulheres também existe machismo nas relações homoafetivas. Os gays também, muitas vezes, são, sim, machistas com eles e conosco também. Então, assim, o machismo está aí em todos os lugares. Sabe? É em casa, é na rua, é com amigo, é com amiga. Não é um lugar distante. Não é só o cara que mata a mulher. Feminista, não, se todos os machistas podem ser desconstruídos, todas as mulheres podem ser feministas. Você entende? Então, eu acho que a gente vai construindo um lugar aí fora do estigma, para a gente mudar a sociedade, as relações, porque o machismo atrapalha tudo, atrapalha todos nós. E essa ideia de serem textos curtos, como você falou, mensagens, né? Isso você acha que é mais
eficaz a comunicação? Eu não sei, olha, o meu teste, eu vou te dizer essa história. No stand-up, quando eu contei isso, eu fui falando coisas como eu contei aqui pra você, né? A roupa, essas histórias e tal. E aí eu tinha uma plateia que tava adorando, morrendo de rir, mas a maioria era mulher, a maioria foi lá para assistir isso, quis ver isso. E aí eu depois fui convidada para falar disso num outro ambiente que era completamente oposto, em que a maioria era homem, eram homens mais velhos, com 50 anos para lá, que trabalhavam com outra área, e tinha uma mulher falando sem parar, né? Que eles, ó, a mulher não cala a boca, ó, a mulher, nananã, e falando mal deles, né? Então foi assim, eles iam levantando e saindo, sabe? Virando as costas, balançando a cabeça e indignados, esvaziando a plateia, porque eu tava lá falando de coisas que incomodavam muito. E aí, se eu chamo a sociedade e falo assim, vamos discutir o feminismo, eu não vou discutir o feminismo. Tem muitas autoras e maravilhosas para falar de feminismo com profundidade. Beauvoir escreveu há muito tempo e a sociedade ainda tem muito para andar. Eu não vou reinventar a roda. Quem quiser entender as ondas do feminismo com profundidade, tem muito material aí. Entende? O machismo é nosso todos os dias, ele está aí. Ele não é original, como disse a colega que estava aí com a gente, falando, nada novo. Não é original mesmo, o machismo é assim desde sempre. Ele se renova a cada manhã. Embora ele não seja original, ele está sempre se renovando. Então, a ideia dos textos serem curtos, e aí não é facilitar o entendimento de ninguém, é mais um vomitaço, um desabafo, sabe? Um vir ao jogo. E se fosse com você? E se fosse com você? E se eu te tratasse assim? Entende? Eu sentei com um colega uma vez que eu falei, e você sabe que tua fama é que tu é rodado, né? Sabe que tua fama é que tu é rodado. Tu pegou muita gente, todo mundo já te pegou, tu já andou na mão de todo mundo aí, todas as meninas que quiseram te pegaram. Você sabe que fica feio pra você, né? Faz algum sentido? Eu quero é garanhão. Não faz sentido nenhum. Agora, pra mulher, isso faz. A mulher não pode sair pegando todo mundo. Mulher tem que se dar o respeito. Homem não. Isso existe até hoje, gente. Não adianta a gente fingir que não. Isso existe até hoje. Então, a ideia dos textos é, primeiro, inversão dos papéis. Em muitas situações é isso. Vamos inverter aqui só para ver se fica ridículo? Pois é, mas é o que vocês fazem, sabe? Outros é assim, é dado, é uma informação, é uma coisa, se falar, olha, o Brasil foi feito na base do estupro. O projeto do genoma brasileiro mostra que a nossa herança genética materna veio da mulher negra e da mulher indígena. E a nossa herança genética paterna veio do homem branco europeu. Os homens brancos europeus vieram aqui, dizimaram os negros e os índios, e estupraram as negras e as índias. Nós somos filhos disso. Essa é a nossa herança genética. Fora cultural, social. Então, em alguns momentos, existe um espaço para dar esses links. Sabe? A política, a representação, a ideia do esporte, inclusive, gente, o que aconteceu na Olimpíada? Você apresentou a mulher ganhou uma medalha no tiro olímpico. Ela ganhou uma medalha. Sabe como é que foi falada a manchete? Mulher do atacante do Bears, que é um time de futebol americano, ganha medalha. Nem o nome dela eles colocaram. Mulher do atacante do Telelé ganhou medalha. Ela nem, até para ela ganhar o que é dela, primeiro tem que dar palmas pro homem. É porque é a mulher do cara. Porque o marido dela é não sei quem. Quem perguntou? Aí quando você salva o telefone de uma mulher, você salva assim, fulana do fulano. Ah, essa é a Cláudia do Ricardo. Vamos salvar o telefone do Ricardo. Ricardo, o jornalista. Não é o Ricardo da Cláudia. Ricardo, o advogado. Ricardo, o médico. Cláudia, a mulher do Ricardo.
A gente apresenta assim. Essa aqui é a mulher do Ricardo. Essa aqui é. Ela não é ninguém, né? Ela é o anexo do cara. Isso acontece até hoje. E a gente faz isso. O prêmio de consolação é assim: o cara é um grande homem, e por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E a conquista feminina tem que dizer: não, mas o pai dela era não sei quem, o marido dela é não sei o que lá. Da onde isso vem? Entende? Então, o que vem no o texto e a ideia dos testículos é justamente trazer essas provocações. É um texto provocativo. Tem momentos que ele é agressivo. E eu fiz questão que fosse, sabe? Porque eu também tô de saco cheio. E as mulheres também estão de saco cheio. E a gente é morta todo dia. Tem um monte de mulher morrendo. Entendeu? Não dá para ficar pedindo para contemporizar. Quem pede para contemporizar é quem não tá afim de mudar nada. Porque tá conveniente. Então, ficar pedindo para a gente ser paciente, ai, contemporizar, ai, não sei o quê, é pedir para deixar as coisas como estão. Porque, ai, não vamos falar assim também, porque, poxa, daí você magoa o cara. Assim você machuca o homem. Assim você machuca o ego dele. Poxa, coitado, realmente eu estou preocupada com esse ego masculino. Né? Então, eu tenho pitadas do humor, do sarcasmo. E a ideia de ser testículo é porque são textos pequenos, mas porque é o testículo, é esse lugar super frágil e delicado do homem, o seu machismo, que não pode cutucar demais porque dói. Então, eu quis, na proposta do livro, trazer esses exemplos, não para fazer uma discussão aprofundada, a discussão política, para ensinar. Não. Eu vim para falar assim, ó, isso é isso e ponto. Sabe? Ai, mas vocês têm que ser a favor do diálogo. Claro, senhor Leão. Será que o senhor poderia, por gentileza, não nos matar? Obrigada, Anta. Porque, sinceramente, sabe? Só tem que ser muito retardado para você achar que, realmente. Aliás, fiz uma merda agora que eu falei uma coisa que é capacitismo. Não é retardado, não, que isso fica mal para mim. Está errado, a gente precisa se rever toda hora. Isso é um erro, a gente achar que a gente pode falar e falar, não, a gente vai dialogar com quem não está dialogando, com quem está matando, com quem está passando por cima da gente. Entende? A gente não pode achar que a gente vai só no diálogo. A gente tem que provocar mesmo. Tem que olhar na cara e falar o que é. Isso é machismo. A gente não pode botar o pau na mesa porque a gente não tem um. Entende? Não, pera lá. Aqui não. Não se cria. Então, quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sempre falo mesmo, falo na cara, vou lá e dou a tirada, zoo a cara da pessoa, faço piada, ou dou um esporro na frente de todo mundo. Porque eu acho que é minha obrigação como mulher não deixar passar. Eu não vou deixar passar. Fazer na minha frente eu fingir que eu não vi uma coisa que me afeta e que alimenta, sabe, uma ideia de poder, de que o homem pode, tudo. Tudo pode. E qualquer coisa a gente está só brincando. Então, o meu livro também é isso. Qualquer coisa, é uma brincadeira. Você não precisa ser tão sensível também, sabe? Poxa, dormiu de calça jeans? O que é? Tá mal comido? Também menos, sabe? Tá muito sensível, ai. Então, a ideia é isso. É fazer com que, acho que isso pode furar uma bolha aqui, outra ali. Porque mesmo que discorde, fala, Mariana, acho que aqui, acho que não, hein? Acho que aqui eu não gostei, não acho que é isso. Tá bom, mas já gerou um debate? Já falaram sobre o assunto? Tá na mesa do bar? Tá na mesa de família? Entendeu? Tá na mesa do jantar? Então eu fico feliz. Se isso foi um assunto que saiu dos redutos acadêmicos, que saiu dos coletivos especializados, que saiu dos redutos de quem sai e ganha aí para falar de forma muito simples, rasteira às vezes, direta, tá bom, vamos discutir o machismo assim, como ele é, rasteiro, Uhum. direto, simplório, entende? Então a minha proposta tá aí, tá nesse lugar. Bacana, Mariana. E quando que é a previsão de sair o livro?
Aí você me apertou sem me abraçar. Essa é a pergunta que não quer calar. A ideia do livro, como surgiu já, e eu quero fazer o quanto antes. O material está pronto, mas a gente precisa da arte, precisa fazer. Enfim, tem uma questão de gráfica, tem uma questão de burocracias, tem algumas questões para serem aí enfrentadas que eu não entendo exatamente como elas são, mas passada essa etapa, aí ele vai estar disponível para venda na Amazon e de forma digital, e também a ideia é que ele tenha também impresso. Mas o lançamento dele, por conta da pandemia, provavelmente ele, não sei dizer exatamente, mas provavelmente vai ser assim, virtual. Eu faço uma live, convide as pessoas, disponibilize um link para compra, porque é muito difícil fazer um evento para lançar um livro e dizer que não vai ter aglomeração. É meio complexo isso na minha cabeça, não acho que é possível. Então, o editor gostaria que fizesse tudo esse ano, para que ano que vem desse tempo até de concorrer em outras feiras de livros, em questões, né, jabutis e etc., sempre pegam as obras de um ano anterior. Então, ele gostaria que saísse este ano. De maneira geral, o texto está aí, está pronto, e se eu quiser, todo dia eu pego e coloco mais um, porque não tem fim. E eu te garanto que vai ter coisa que vai faltar. Que eu vou falar um monte de coisa e vai ter um monte de coisa por dizer. Vai ter ainda um monte de coisa que precisava ser dita, entende? Então, isso é um ponto. Agora, a data, eu não sei te dizer. A gente está aí trabalhando, a Heloíse entrou aí para assistir, a Elo está trabalhando na arte do livro. Então, a gente está nessa fase diagramação, etc. e tal, para falar do machismo aí do nosso dia a dia, né? Bacana. Mariana Jacob, eu queria te agradecer bastante por você ter feito essa live com a gente hoje, falado assim sobre machismo, né, e de todos esses efeitos que ele causa na vida das mulheres, né, enfim, é uma verdadeira aula. Não sou eu que estou falando, mas todas as pessoas que participaram da live, que entraram aí e comentaram e elogiaram, enfim, como você conhece esse assunto e fala de uma forma tão contundente, né? Enfim, mostrando desde questões assim que às vezes a gente não percebe, né, no dia a dia, até as questões mais graves, feminicídio, estupro, enfim. Mas eu queria te agradecer bastante por você ter estado aqui para falar de um tema muito importante de ser falado, principalmente nesses tempos que a gente vive, né, de retrocessos, tempos não muito fáceis, né? Então não se pode retroceder nem deixar que essas questões fiquem escondidas. Queria te agradecer muito, muito obrigado mesmo aí por essa verdadeira aula que você deu para a gente hoje, para todos nós aqui. Ô, Marcelo, te agradeço muito pela oportunidade. Adoro quando eu estou num lugar que aí foi um homem que abriu para eu poder fazer uma espécie de reparação histórica. Claro. Brincadeiras à parte, mas obrigada a todas que assistiram, que acompanharam, minhas amigas, a Dayana, a Bia, a Khadija, como sempre, é uma guerreira que estamos na batalha, a Marilene, maravilhosa, a Bia perita, trabalha com, olha, ela é uma das mulheres precursoras, eu tenho muitas amigas precursoras. A Bia, ela é perita e ela é chefe das mortes violentas na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, ela está num setor considerado ultra masculino, ultra machista na polícia, trabalhando com morte violenta que, ai, não é para mulher, e ela é a chefe. Ela já deu muita palestra também falando sobre o feminicídio e como isso acontece assim facilmente na cena de um crime. Ela verifica um cadáver de um corpo de uma mulher, de uma menina, em decúbito, ou seja, de costas, sem a roupa íntima, e já sabe que aquilo ali foi uma morte que primeiro teve um estupro. Né? Que nós aqui, quando você ouviu a história do assalto, para nós a primeira coisa que passa na cabeça é: não me estupra, assalta, leva o que você quiser, mas não me estupra. O primeiro medo que corre na cabeça da mulher é o estupro, coisa que não passa na cabeça dos homens.
Então, eu tenho aqui tem muitos exemplos. A Drica, que maravilhosa, falando do cardume. Nós temos um grupo de mulheres que a gente se chama de cardume, porque outras mulheres, quando nos conheceram e éramos um grupo de 9, 10 mulheres solteiras, e aí esse bando de piranha que está aqui no evento, entendeu? Essas vagabundas, e aí a gente se auto-intitulou cardume, justamente por conta dessas coisas que muitas mulheres fazem, reforçando a conduta dos homens, né? E aí foi um exemplo para eu explicar, por fim, para a gente entender a força que isso tem. O patriarcado, que é a estrutura que está aqui, onde nós vivemos em sociedade, é o nosso aquário. E a água que está dentro desse aquário é o machismo. Nós vivemos nisso, numa estrutura patriarcal, respirando o machismo. E as piranhas sempre são todas aquelas que se rebelam contra o aquário. Todo mundo que vai contra a maré, toda mulher que questiona, é colocada nesse lugar de puta, piranha, vagabunda, porque é o nome mais fácil de dar para uma mulher que não aceita qualquer opressão, não interessa qualquer que seja, vão falar isso de uma mulher. Né? Então, eu agradeço a todas nós, mulheres, por estarmos aqui juntas, porque nós nos fortalecemos, nós por nós, uma levanta a outra. Então, aqui o público majoritariamente feminino, agradeço por vocês estarem comigo, aos homens que participaram também, tá? E vamos lá, juntas, loucas, putas, qualquer coisa que queiram dizer sobre nós, mas nós não vamos calar mais, né? Vamos aí para sempre discutir em todas as oportunidades que tivermos. E essa foi uma grande oportunidade, Marcelo. Te agradeço de verdade. Olha, eu que agradeço aí você ter essa disponibilidade de estar hoje aqui conversando com a gente sobre esses assuntos, esse tema tão importante que precisa ser sempre falado, jamais silenciado. Queria agradecer a todas, majoritariamente, né, que participaram aí, a todas as pessoas, todas as mulheres, né, a maioria delas da nossa audiência. Muito obrigado aí por terem estado aqui também, comentando, né, muitos comentários, todos elogiosos em relação à nossa convidada, ao conhecimento que ela tem, enfim, todo esse saber e todo esse ativismo que ela tem também pela causa, tá certo? Muito obrigado, gente. E Mariana, te desejar também sucesso aí com o seu livro, que ele repercuta bastante, que você continue realizando esse trabalho fantástico aí em todas as frentes que você atua, no comitê do Senado, com literatura, com stand-up, com tudo. Muito obrigado aí e parabéns. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Só um recado final, essa live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, né? Depois vai para o canal do YouTube também, para as redes sociais. Eu vou depois também pegar o e-mail da Mariana para passar, daqui a pouco eu vou baixar essa live aí e passar o vídeo para Mariana também, para ela também compartilhá-lo. Vai ficar salvo aí nos arquivos do Marcelo, que tem feito lives todos os dias, e eu estarei aí nos arquivos para o futuro. Obrigado aí, Bruno. Aí uma presença masculina também. Valeu. Olha aí. Gente, obrigado, Bia. Boa noite para todo mundo, para todos e para todas. Cuidem-se que a pandemia não acabou ainda, né? Pelo contrário, parece que tá. A coisa tá apertando de novo. Tá bom, gente? Boa noite. Valeu, Mariana. Mais uma vez, obrigado, hein? Obrigada a todos, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.